Olá! Olá pessoal, este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. E só aqui os surdos acompanham as notícias em Libras. Acompanhe o nosso programa também pelo facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. O mercado de franquias ainda gera muitas dúvidas em quem pensa em abrir um negócio, mas as pesquisas indicam que, mesmo diante da crise econômica, existe muito interesse no segmento. Mesmo com a crise que o país atravessa, é possível alcançar bons lucros investindo no mercado de franquias. De acordo com a Associação Brasileira de Franchising, no segundo trimestre deste ano, o setor cresceu 8,1% em comparação ao ano passado. Os números subiram de 32,5 bilhões para 35,1 bilhões de reais e a tendência é continuar crescendo. De acordo com este especialista no assunto, um dos pontos positivos em investir numa franquia é que a marca já tem clientela garantida, ao contrário de uma empresa própria. Você já tem um negócio experimentado, testado novamente, testado mais uma vez e passou por todo tipo de crise para que você pudesse, então, saber que naquela crise você sabe o que fazer para transpor. Então, se você tiver uma marca própria, você não vai saber como fazer. Com a franquia você já vai ter uma ideia. E é essa boa aceitação que está fazendo Reinaldo pensar em ter uma franquia. A franquia ela é padrão, ela tem a padronização toda e isso facilita muito, né? Até o querer do meu cliente, a visão do meu cliente fica melhor. Tiago já pensa em ter uma segunda opção de investimento. E se couber no bolso e tiver um bom retorno, acho que é uma facilidade, porque a franquia já vem tudo pronto para ti. Mas, de acordo com este empresário, o sucesso depende muito da afinidade com o ramo de negócio. O primeiro critério é para você desenvolver qualquer atividade que seja na vida. Você tem que ter encantamento, você tem que gostar daquilo que você faz. Uma doença que ainda preocupa por aqui é a cachumba. Até setembro deste ano, o número de casos em Curitiba quase triplicou em relação ao ano passado inteiro. A Ana Paula tinha 9 anos quando pegou cachumba, mas a dor foi tanta que ela lembra até hoje. Foi bem dolorido, sentia bastante dor na garganta, sentia dores no pescoço e bem cômodo para engolir, para mastigar, bem ruim. Tive febre também. Ela não tomou a vacina quando criança e por isso pegou a doença mais fácil. Já o filho foi imunizado. Hoje, Ana já sabe como proteger a família. Agora, em setembro, ele tomou vacina no postinho. Nós fomos super bem atendidos contra a cachumba. A cachumba é causada por um vírus que se instala nas glândulas salivares. Com a inflamação no local, o pescoço da pessoa doente fica inchado. Este período de temperaturas mais baixas favorece o aparecimento do vírus da cachumba. Mas com cuidados simples é possível se prevenir. E a melhor forma é com a vacina, que está disponível na rede pública de saúde. A criança com 12 meses e 15 meses recebe 2 doses de vacina. Todo jovem até 19 anos ele deve ter na sua carteira 2 doses dessa vacina e o adulto acima de 20 anos até 49, 1 dose de vacina. Essa é a principal forma de prevenção. Além disso, os cuidados básicos de higiene, lavagem das mãos e manter ambientes bem ventilados. A vacina que imuniza contra esta doença é a tríplice viral. Ela e outras fazem parte da campanha de multivacinação. A mobilização é para atualizar a carteirinha de crianças e adolescentes até 15 anos. Olha, em muitos municípios, principalmente no interior do país, a política é dominada por poucas famílias e os cargos de prefeito e vereador passam de pai para filho. E essa situação acaba dificultando o processo de renovação política. Estamos em Florestal, um dos 3 municípios mineiros em que o número de eleitores é exatamente igual ao de eleitoras, 3.090. Isso ocorre ao todo em 10 cidades brasileiras.
Mas o que nos trouxe aqui foi um outro fato bem comum no interior: o predomínio de poucas famílias na política. Essa permanência, que pode durar décadas, acontece tanto nas prefeituras quanto nas câmaras. Os pais vêm primeiro e ficam vários mandatos. Os filhos, que colhem o patrimônio político dos pais, também permanecem. A longevidade política continua com os netos. E assim se forma a história do legislativo em uma cidade como Florestal. Eles vão detendo tanto o poder econômico, bem como também a questão da permanência deles no poder. Eles vão criando uma rede de contatos de pessoas associadas a eles, que vão, por assistencialismo, eles vão permanecendo o voto. Aí o patriarca exige que a família continue votando naquele, e ele não sai, ele vai ficando. É tipo um coronelismo aqui em Florestal, eles criam medo e vão seguindo aquele voto fiel ali. Falta de renovação, corporativismo, corrupção. Os legislativos brasileiros amargam a falta de credibilidade e viram alvos de escândalo. A operação feita hoje na cidade investiga fraudes na licitação e desvio de verbas do serviço de coleta de lixo. 10 dos 17 vereadores estariam envolvidos no esquema. De acordo com o Ministério Público, os vereadores são suspeitos de receber propina para aprovação de projetos na Câmara Municipal ligados ao setor imobiliário e de metalurgia. Os privilégios também causam polêmica. Em Perdões, no sul do estado, a tentativa dos vereadores de aumentar os próprios salários causou revolta na população. Um movimento popular não só impediu o aumento, como conseguiu uma redução. Reduziu, pela primeira vez na história do município, o salário de membros do Legislativo e também do Executivo. A redução dos salários em Perdões foi de 60%. Muitas cidades seguiram o exemplo. Em Monte Alegre, a diminuição chegou a 50%. São Francisco de Paula, 40,54%. Em Monte Sião, 30%. Um problema nacional que também é local: a fragmentação dos legislativos. Nada menos do que 35 partidos estão registrados no TSE. A possibilidade de ter câmaras formadas por pequenas legendas é grande, principalmente em função das coligações que são formadas para as eleições. Como conseguir maioria para as votações que são importantes para o Executivo? Nesse cenário, a negociação política fica reduzida a uma relação de troca. O que ocorre é que o Executivo é refém do Legislativo. Por exemplo, quando ele vai votar o orçamento, os vereadores chegam junto e falam: se você não fizer isso, não passa coisa nenhuma tua aqui. E aí, sabe o que é o fazer isso? É dar cargo. Então, o Legislativo, que tem uma das funções para o equilíbrio da República, de fiscalizar o Executivo, ele hoje tem cargo. Tem secretário, tem cargo de confiança. Então, ele governa. Ora, isso dá um poder para o parlamento tão grande que o partido sumiu. O que conta é o vereador. Quer dizer, o vereador é o dono do partido. Então, nós hoje voltamos para um passado longínquo do século XVIII, quando nasceram os partidos no mundo, né, em que você tem feudos organizados e não partidos, a partir de lideranças que comandam, no caso, o parlamento. A falta de acessibilidade ainda é grande. As pessoas surdas, por exemplo, têm dificuldade em ter atendimentos básicos, como em hospitais e órgãos públicos. Veja na reportagem de Luanda Belo e Geilson Paiva. Aos 25 anos, Joab tem um sonho: tirar a carteira de motorista. Como qualquer jovem da idade dele, um carro é sinônimo de liberdade e autonomia. Há 3 anos ele prestou os exames teóricos, mas ficou reprovado. Surdo, Joab não conseguiu entender o conteúdo da prova. Realmente é muito difícil, os surdos encontram muitas dificuldades, sofrem muito. O surdo vai fazer uma prova no Detran, por exemplo, ela não entende o que está na prova de legislação, então ela precisa o quê? Dizer para o responsável, pedir para que tenha algum intérprete, que o intérprete possa ajudar o surdo, ele possa entender clareamente, possa responder a prova com mais facilidade, aí sim ele consegue. O
O Detran, em São Luís, iniciou o serviço há menos de uma semana. Uma pessoa surda, acompanhada dos pais, precisou de atendimento e, coincidentemente, encontraram o Fabiano, que é analista de trânsito e estudou a língua brasileira de sinais. O atendimento realizado em Libras passou a ser adotado. Eles se sentem mais capazes, né? Dá uma certa autonomia para eles não terem sempre a necessidade de virem acompanhados de algum parente para resolver algum problema no Detran ou realizar algum serviço. A partir do momento em que um órgão público abre um canal de comunicação com a pessoa surda, está dando o primeiro passo na acessibilidade. Agora o Joab vai poder, por exemplo, protocolar diretamente aqui junto ao Detran um pedido para que as provas para tirar a Carteira Nacional de Habilitação também seja traduzida em Libras. De posse do protocolo, Joab avalia o atendimento do Detran. Hoje ele falou que sentiu muito bom, nota 10. Hoje ele recebeu ajuda e ele foi muito grato pelo atendimento que ele recebeu. E agora aguarda que o órgão atenda a solicitação. Vou colocar tudo isso para apreciação da diretoria do Detran. E com certeza nós vamos verificar todas as possibilidades para a gente prestar um atendimento completamente inclusivo ao Joab e aos outros que necessitarem. E o visual fica por aqui. E pelo nosso WhatsApp você entra em contato com a gente e pode mandar sugestões. Anote nosso número, 021 974 522 300. Tchau, tchau. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Tchau para você.